E depois desse eu passei por 15 planos econômicos. Era uma época bastante conturbada da economia brasileira, do governo, tiveram várias trocas de governo, e cada troca de governo era um negócio mais maluco do que o outro. Aí teve vários congelamentos de preço, hiperinflação, 3 vezes mudaram o nome da moeda, 2 vezes tiraram 3 zeros, a gente viveu coisa assim, o confisco, né, a Zélia deixou todo mundo com R$ 50, um belo dia a gente foi na conta do banco da empresa da pessoa física, R$ 50 na conta. Eu tinha, essa altura já tinha 800 funcionários. Aí eu cheguei na fábrica, o pessoal olhando assim para mim e falou: "O que que a gente faz agora?" Eu falei: "Gente, não sei." Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Mas o que as pessoas perguntam muito? Porque quando elas assistem, lembrando que a Cris também fez várias temporadas, né, do Shark Tank. Acho que foram 5 ou 6, né? As pessoas assistem ali o programa e muitas delas ficam se perguntando: pô, mas como é que foi a história dessa pessoa? Como é que ela entrou no mundo do empreendedorismo e tudo mais? Cris, como é que você começou? É engraçado porque eu brinco, né? Às vezes tem pessoas que acham que eu nasci no Shark Tank, né? Que não teve nada antes. Eu falo, teve tanta trajetória antes para eu chegar até ali, que às vezes as pessoas não conhecem mesmo. Porque antigamente não tinha, né? Instagram, podcast, tudo isso que a gente tem hoje para comunicar. Então, acho que muitas histórias acabaram realmente se perdendo. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, sempre estudei com a intenção de fazer medicina. Eu queria muito fazer medicina. E meu pai, um italiano daqueles muito, muito, muito bravos, não deixou. Falou que não, que isso não era trabalho de mulher e tal, que eu tinha que fazer um trabalho de mulher. Que onde já se viu, né, mulher trabalhar muito. Imagina se ele me visse hoje. Coitado, ele ia ficar meio chateado, porque eu acabei fazendo bem diferente do que ele planejava para a minha vida. E aí ele não queria que eu fosse médico, eu falei: "Bom, então eu vou fazer alguma coisa próxima a isso", e decidi fazer odonto. Então eu me formei dentista e com especialidade em tratamento de canal. E aí o tratamento de canal era uma coisa muito agressiva, né, corticoide, antibiótico e tal. E eu sempre fui meio naturalista, sempre me tratei à base de plantas, de homeopatia, eu resolvi estudar a homeopatia, para usar a homeopatia no tratamento de canal. E eu acho que essa foi a minha primeira grande inovação, porque quando eu apresentei essa tese num congresso de odontologia, foi assim, lotou a sala 2 vezes, todo mundo querendo ver o que eu estava levando uma coisa tão diferente como tratar canal com medicamentos homeopáticos. E aí estudando sobre as plantas, eu falei: "Uai, engraçado, por que não tem nenhum shampoo natural, né?" E fui estudando e a minha carreira cresceu muito por conta dessa inovação. Rapidamente eu já estava aqui com um consultório no Jardins, em São Paulo, fazendo só canal mesmo para vários dentistas. E eu sou meio movida a desafios, assim, eu queria um outro desafio e falei: "Por que será, né, que não tem nenhum shampoo natural no Brasil, né? Por que não tem? Por que que não tem?" Falei: "Ah, quer saber, eu vou fazer um." Aí pus um anúncio no jornal para contratar uma química. E acabei contratando uma química, teve lá uma história, mas acabei contratando essa química, e ela estava trabalhando numa sobrado aqui na Vila Olímpia, que na época só tinha sobradinhos, não tinha nada desses prédios. Isso foi em 86, imagina, faz bastante tempo. E ela estava lá trabalhando, fazendo essas fórmulas, mas não tinha lançado nada, porque era de uma menina, e essa menina queria fazer, mas não tinha estrutura, não queria, mas não queria. E essa casa o pai deu para essas 2 meninas. Então o andar de baixo era a fabriquinha de shampoo, e o andar de cima era um ateliê de gravuras da outra filha. E essa química falou: "Olha, eu gostaria de trabalhar com você." Eu fiz uma entrevista com ela, depois ela me falou: "Olha, o dono da fábrica aqui quer vender a fábrica, você não quer comprar?" Eu falei: "Ah, eu quero, vou aí ver." Quer dizer, fábrica, gente, era um sobrado com 2 salas, onde essa menina estava num laboratório desenvolvendo fórmulas. E ela não tinha feito nada ainda, não tinham lançado coisa nenhuma. Mas ela tinha todas as licenças de funcionamento, licença da fábrica, tinha todos os registros dos produtos no INPI, os registros dos produtos na Anvisa, que isso naquela época, se hoje demora, naquela época era assim, 1 ano e meio para você conseguir tirar esses registros. Falei: "Quer saber, eu vou comprar essa fábrica, porque assim eu adianto meu caminho aqui, já começo com as licenças." E aí eu ofereci pro dono da casa lá das filhas, pagar o que eu ia receber na venda da minha cadeira. Então eu vendi minha cadeira de dentista, meu consultório, para o meu sócio que eu tinha na época, e ele e ele me pagou US$ 16.000, que é mais ou menos, sei lá, uns R$ 40.000 hoje, da época. Peguei esse dinheiro, paguei para ele e falei: "Olha, a única condição é o seguinte, você tem que tirar a gravura
daqui de cima do sobrado, porque eu vou montar minha sala aqui no segundo andar. Aí ele falou, tá bom. Tirou a gravura e aí fiquei eu e essa química. Tinha um sargento aposentado da polícia que misturava lá os produtos. E eram esses os meus funcionários, 3. E aí eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando, de 30 quilos, umas mesas de cozinha e assim foi. Assim eu comecei o que a gente chamava de fitoervas. Então essa empresa começou assim, no auge do Plano Cruzado, um dos primeiros planos, em 86. E depois desse eu passei por 15 planos econômicos. Era uma época bastante conturbada da economia brasileira, do governo, tiveram várias trocas de governo, e cada troca de governo era um negócio mais maluco do que o outro. Aí teve vários congelamentos de preço, hiperinflação, 3 vezes mudaram o nome da moeda, 2 vezes tiraram 3 zeros. A gente viveu coisa assim, o confisco, né? A Zélia deixou todo mundo com R$50, um belo dia a gente foi na conta do banco da empresa da pessoa física. R$50 na conta. Eu tinha, nessa altura já tinha 800 funcionários. Aí eu cheguei na fábrica, o pessoal olhando assim para mim, falou, o que a gente faz agora? Eu falei, gente, não sei. Apaga a luz porque a nossa conta de luz é mais do que os R$50 que tem na conta. Então, foram anos bastante conturbados, mas eu sempre falo, quando tem crise e quando tem mudança, e quando tem esses planos, essas coisas, acaba que geram muitas oportunidades, né? E se você tiver uma atitude antifrágil, mesmo de você observar o problema, absorver aquele problema aí, estrategicamente procurar uma saída para ele, você sai com uma situação transformada mesmo. E aí você observa as oportunidades e aproveita essas oportunidades. É assim que o negócio cresce. E assim eu fui crescendo durante todos esses planos econômicos, sofrendo bastante, mas me reinventando a cada paulada dessa. De manhã a gente abria o jornal, né? Porque na época era o jornal, não tinha internet. A gente abria o jornal para ver o que ia acontecer naquele dia. E assim eu fui crescendo. A Fitoervas então saiu do zero até uma empresa que era líder no segmento de produtos naturais. A gente criou muitas inovações com essa companhia. Foi o primeiro shampoo sem sal, foi a primeira tampa flip top, foi o primeiro produto de condicionador, porque antigamente chamava de creme rinse. Aí eu mudei banho de creme para máscara de cabelos. Eu fui mudando nomenclatura, tipo de embalagem. O primeiro frasco em PET, era um PVC antes. Então, fui criando várias pequenas inovações que fez com que esse negócio realmente se diferenciasse muito da concorrência. E isso fez com que a empresa escalasse bastante. Então, a gente cresceu muito. E aí, 12 anos depois, eu vendi para uma multinacional americana por $60 milhões naquela época. Imagina, 98, quer dizer, era bastante dinheiro. E aí, falei, bom, agora eu vou fazer o quê, né? Fiquei com um non-compete de 7 anos quase. Não podia fazer nada com shampoo. Aí eu fui cuidar dos importados. Então eu fui distribuidora oficial no Brasil, com exclusividade para 28 marcas internacionais de prestígio, né? Então quase todas que vieram para o Brasil vieram pelas nossas mãos. Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Clinique, Carla Hans, Bourjois, várias. E foi muito legal, assim, porque eu aprendi muito com essas marcas. Foi uma grande oportunidade de aprendizagem sobre marcas, porque eles dão muito treinamento sobre marketing, sobre estratégia de vendas, sobre conquista de novos clientes, sobre conquista de mercado. E eu ia para esses treinamentos e saía de lá cheia de ideias e de informação. E aí você pega aquilo e adapta, né? Tropicaliza para o teu país. E fui fazendo isso, trabalhei para eles durante 15 anos, nessa distribuição. Abri nesse período uma rede de lojas de perfumaria, porque quando eu comecei não tinha nada. O Collor tinha acabado de abrir a importação. Então não existia canal de distribuição de importado. Então a gente abriu uma rede de perfumaria chamava Fitá. E aí eu cheguei a ter 21 lojas. Aí depois eu vendi a rede de lojas e estava lá nos importados. Acabou meu não compete. O Júnior, que era dono da Monte Cristalina na época, que fazia a Solan e a Arisco, me procurou, falou, Cris, vamos comprar a Fitoervas de volta? Porque quem tinha comprado a Fitoervas era a Clairol, a Bristol Myers. A Bristol Myers vendeu todas as marcas de cosmético que eles tinham, de produtos de consumo, e resolveu se concentrar no core business deles, que era a farmacêutica. Então venderam tudo. Eles tinham Clairol, tinham Ban,
tinham Matrix, tinham várias marcas e tinham Fito-Eras também. E aí eles puseram tudo à venda, o portfólio inteiro de marcas de produto de consumo. E o Júnior falou, vamos comprar de volta a Fito-Eras deles, e, né? Eu falei, comprar de volta? Me deu uma sensação meio de andar de ré, sabe? Falar, de volta? Não. Vamos fazer uma nova. Mas ele falou, mas você consegue fazer uma nova? Eu falei, consigo, e tem que ser melhor do que era a outra. Ele falou, então tá bom. Aí nós entramos em sociedade meio a meio e eu lancei a E. A E foi uma marca muito mais legal que a Fito-Eras, porque ela era um passo à frente. A Fito-Eras é uma base química, né? O Lauril, que é o detergente, é químico. E os ingredientes eram naturais, plantas da homeopatia. A E era uma base verde já, foi o primeiro shampoo de base verde, onde o Lauril era verde, natural. E os ingredientes eram naturais, mas mais que naturais, eles eram orgânicos. Então foi a primeira linha de shampoos orgânicos. E com essa linha veio um conceito extremamente inovador na época, que era um conceito bastante urbano, de leitura de embalagem, de rótulo e tal. E, principalmente, os ingredientes eram muito inovadores. Era o que a gente chama de inovação cruzada, quando você mistura 2 mercados. Então, eu comecei a trazer ingredientes para a cosmética que vinha da alimentação. Então, a gente usou arroz, sei lá, tinha vários, daqui a pouco eu vou lembrando. Mas, assim, a gente usou vários ingredientes vindo da alimentação. E isso fez com que a marca ganhasse muitos prêmios. A gente ganhou bastante prêmios de inovação, não. E a marca cresceu muito. Foi um lançamento que virou, assim, marcou mesmo a época. Muita gente começou a copiar nossas embalagens, até grandes empresas multinacionais copiando a embalagem, cor, conceito e tal. E aí, 1 ano e 8 meses depois, o Júnior comprou de mim a E. Eu nem queria vender, na verdade, assim. Ele criou a Monte Cristalino, saiu da Monte Cristalino e criou a Hipermarcas. E a Hipermarcas começou a comprar um monte de marcas de cosmético e tal. Ele adorou esse segmento de cosmético, ele só tinha alimento e limpeza antes. E aí ele falou, Cris, faz uma coisa, vamos incorporar a E dentro da Hipermarcas e eu te dou 1% do negócio e você vira presidente da área de marketing, desenvolvimento de produto e tal. Até tentei um pouco fazer isso, para falar a verdade. Fiquei lá, mas ele tinha, assim, comprado 85 marcas. Ele é muito genial, né? Um cara muito, muito criativo, um grande empreendedor. E fez um movimento bastante de consolidação de marca, bastante inovador na época, mas que foi um grande boom, tanto que hoje a Hipermarcas vale o que vale. Mas era uma torre de Babel, porque cada marca que vinha falava uma língua, era uma coisa muito difícil. Uma hora eu falei, ai, Júnior, eu quero seguir meu caminho. Já que você comprou tantas marcas, me vende a E. E eu fico com a minha e você fica com as outras 84, fechado? Ele falou, tá bom, Cris, então tá bom, você me paga o que eu coloquei lá, corrigido e tal. E tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí eu fui andando com os contratos e tal, quando os contratos estavam todos prontos, o presidente, que era CEO dele na época, me chamou para uma reunião. Aí eu cheguei lá toda animada, pronta para assinar o contrato, né? Ele falou, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu falei, ai... Lá vem. Fala boa. Aí eu falei, eu falei o contrário, me fala ruim primeiro. Eu também ia na má primeiro. Me fala ruim primeiro. Aí ele falou, olha, a gente não vai mais vender. É pra você. Eu falei, não? Por quê? Não consegui entender. Ele falou, não, porque entrou um investidor aqui na Hipermarcas, era um grupo mexicano gigante, tinha investido, sei lá, 300 milhões de dólares na época. Os caras são muito grandes, eles adoram a E. Eles acham que é a marca prestígio que a gente tem, querem investir, querem crescer, acham que isso vai bombar no México. Não querem que venda a marca. E o Júnior não vai brigar com eles por sua causa, né? Eu falei, não, vai. Falou, não. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu falei, bom, então agora a conta boa, né? Vou pagar 3 vezes mais do que a gente ia pagar pra você. Eu falei, tá bom. Então tá. Daí que eu faço outra coisa. Já não ia poder, né, André? Não ia poder ficar com a empresa, então me paga triplo, Sim. né? Eles são muito legais. O Júnior é um cara muito justo, assim, muito legal. E eu tinha mesmo criado desde o começo, meio... Ele foi conhecer bem como era o negócio no dia do lançamento. No dia que a gente fez o lançamento. E esse lançamento virou um benchmark no mercado, assim, porque a gente trouxe o Cirque du Soleil para o lançamento e era a primeira vez que o Cirque du Soleil veio para o Brasil. A gente trouxe um pocket show e fez num auditório que tem no Ibirapuera, que abre, ou no palco, abre tipo uma porta de garagem assim no fundo.
E aí você via todo o parque do Ibirapuera, que a gente iluminou todo o parque, e aquele show do Cirque du Soleil acontecendo, foi um negócio marcante, assim. E as pessoas entraram sem saber o que elas iam ver, porque a gente não falou nada, só tinha aqueles palhaços do Cirque du Soleil que são meio coloridos, né, meio doidos, assim, e tu não estava entendendo muito, e nada, e um monte de... E um balcão gigante, isso foi em 2008, acho, 2009, e um balcão grande, assim, de gin, todo colorido, com aquelas taças de gin, com vários drinks de gin colorido. Nem era moda essa época de gin tônica, nada disso, mas eu não sei por que nós temos essas coisas de gin todo colorido. E as pessoas tomavam aquilo, não estavam entendendo o que era aquilo tão colorido assim, mas não sabiam o que era. Aí depois do evento, quando eles desceram, a gente já tinha posto no foyer do teatro vários displays dos produtos, que eram super coloridos. E a gente ganhou bastante prêmio de inovação com esse produto, foi bem legal, assim. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.